Olá, bom dia Jair Marcati, tudo bem com você? Tudo ótimo. Então tá bom, muito bom dia a todos, estamos aqui mais uma terça-feira reunidos falando sobre cinema. E o primeiro gênero que a gente traz aqui como uma grande inspiração para enriquecer o nosso repertório é o drama jurídico, Jair Marcati. Escolhemos a dedo, né? Nossa, muito interessante, né? Polêmico. Muito polêmico, muito importante, é um gênero, praticamente é um gênero norte-americano. O mundo inteiro faz filmes sobre tribunais, dramas jurídicos, né, conflitos psicológicos expostos num tribunal, mas certamente esse gênero foi inventado e tem no cinema norte-americano a sua maior expressão e sua maior representatividade, sem dúvida. Né? Há uma razão para isso, eu diria até de natureza histórico-sociológica, na verdade, né? Não à toa isso figura como um gênero norte-americano, em nenhum outro lugar isso é um gênero, para os Estados Unidos isso é um gênero, né? Porque o que tem de série, de filmes a esse respeito, e sempre com a questão, quer dizer, não é só um drama jurídico, né, Natália? Quer dizer, é claro que é um drama jurídico, mas é a coisa do tribunal, na verdade, né? O tribunal do júri, né? Então você tem os elementos todos que circundam isso, né? Os rituais todos, né? Todos os protocolos e rituais, a corte, o juiz, né? O martelinho, ordem no tribunal, ordem no tribunal, as pessoas assistindo, né? Porque tem, além do júri, você tem os que acompanham o julgamento, né? Fora a acusação e a defesa, você tem lá todos os bastidores do júri, que é espetacular também, do júri. né? Porque, assim, o sistema de júri é um sistema muito interessante, porque são pessoas comuns. Né? São escolhidas. São escolhidas, sentam num lugar especial e vão acompanhar toda a argumentação da acusação e da defesa a respeito de um determinado caso. E vão ter que tomar uma decisão. Tem que sair uma decisão por maioria simples. Né? Por maioria simples, 12-5. Né? Enfim, e o que está em jogo nesse caso? A verdade ou a capacidade de argumentação? É aí que está o espetáculo. Aí que está o espetáculo. A teatralidade dos advogados ou, de fato, a verdade nua e crua de um fato? E além da teatralidade, que acho que conta muito, né? A postura, a forma como... Isso tudo é repertório, né, Jair? Isso é impressionante, porque às vezes não é o conteúdo, é a forma. E isso tem um peso enorme na decisão e na forma como você, de alguma forma, está manipulando e convencendo o outro lado. Então, é o conhecimento que se tem, é a argumentação que você estrutura, a linha de raciocínio que você estrutura e a forma como você faz isso. Exatamente. Porque, por vezes, a gente tem filmes e séries que, na verdade, não era aquilo lá. Não. Mas o cara foi tão convincente, a mulher, a pessoa, o advogado, foi tão convincente e que aquilo se tornou verdadeiro. As pausas dramáticas, né? Os olhares, o gestual, né? O acusador ou a defesa tira os óculos e coloca, a pergunta inquisitiva, a pergunta reiterada, a captar aquilo que está sendo dito, mas aquilo que não foi dito no que está sendo dito para poder devolver em forma de pergunta. Enfim, você tem toda uma engenharia que eu acho que numa primeira camada assim direta, Natália, a gente tem lições e lições e lições de gestão de crise, capacidade de negociação, um grande exercício sobre liderança e, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento de um pensamento estratégico. Além, evidentemente, do desenvolvimento de uma capacidade argumentativa. Eu acho que isso é um ponto muito importante aqui para a gente na Casa Uni, essa questão da capacidade de argumentação, porque a gente chegou a um momento do mundo no qual a gritaria está ganhando dos argumentos, né? No qual o xingamento está acima da construção de argumentos lógicos e claros e bem encadeados. Muito do que se chama de polarização, dessa surdez contemporânea que ninguém mais se escuta, lacração, vou xingar, vou vociferar, vou gritar, os cancelamentos, exatamente, parte do princípio que talvez o que a gente chama de argumentação nesse momento esteja embaixo. E a Casa Uni tem um papel muito importante nisso, em recuperar, lógico, né, com repertório, com postura, essa arte tão importante que é a arte da argumentação, esse pressuposto tão importante que é a argumentação, que embasa a liderança. E que ao mesmo tempo embasa uma visão estratégica. A gente costuma aqui apresentar sempre a ideia de que visão estratégica não se constrói de uma maneira direta. Vamos fazer um workshop para desenvolver nos empresários executivos uma visão estratégica. Não. A visão estratégica ocorre de forma transversal. Coisas que aparentemente não tem nada a ver, é ali nesse aparentemente nada a ver que há elementos riquíssimos de desenvolvimento de um pensamento estratégico. Porque ao contrário do pensamento operacional, que é mais reto, que é mais linear, o pensamento
pensamento estratégico se faz por variáveis mais amplas, mais abertas. Então, num primeiro olhar, os filmes de dramas de tribunais, enfim, de toda essa engenharia do direito, dos advogados, eu acho que eles nos dão essa questão. Ele é uma excelente lição para a gestão de crise, um treinamento de liderança, um treinamento para a liderança. Eles nos dão elementos muito interessantes de leitura das pessoas que esses advogados têm, né? Eles são argutos leitores de pessoas, né? Tanto do movimento do seu opositor, quanto muitas vezes da testemunha. Sim. Né? Então tem que ter uma fina leitura das pessoas nisso. Muito da visão estratégica vem em função de leitura das pessoas e essa capacidade argumentativa, que eu acho que esses filmes em especial desse gênero nos dão. E tem a camada mais embaixo, que é a camada da ética, né? Da ética, da moral. Dilema moral. Né? Os dilemas morais, normalmente, que são discutidos e debatidos e que conversa tanto também com a Casa Uni, agora mais recente com o nosso observatório, né, de ética, governança e sustentabilidade em IA, em que a gente passa a discutir cada vez mais quais são os limites éticos, né, da tecnologia, quais são os limites éticos da inteligência artificial, que tipo de governança é necessário ter. Então, eu acho que de uma outra camada, né, para além de tudo isso que você traz, que é uma grande escola, eu acho que é uma excelente fonte da gente, de fato, ampliar o nosso repertório. No outro olhar também, da gente ver como essas discussões, elas são difíceis, né? Não são discussões fáceis e não são decisões fáceis, porque muitas vezes tem coisas que você fala, mas será que é? Será que não é? Então, eu acho que também de você ampliar o teu olhar para essas questões que são tão importantes nos nossos dias atuais, né? De justamente moral, ética e os limites disso tudo. É interessante, né, Natália? Porque na história recente da tecnologia, bem recente mesmo, computadores pessoais, depois a internet, as redes, a inteligência artificial deu um salto nessa questão. E, curiosamente, ela retoma necessidade de questões que as outras formas tecnológicas não colocaram, como, por exemplo, as questões éticas, limites, né? Limites legais, até onde, conveniente, não é, pode, não pode, é desejável, não é desejável. Exatamente. Então, desculpe. Imagina, não, a retomada desses temas, curiosamente, quer dizer, nunca foi tão importante ao resgate dos debates sobre ética, sobre moral, sobre o que é a verdade, né, sobre limites. Exatamente. Verdade, né? Quer dizer, há uma visão um pouco, digamos assim, até ingênua, de que liberdade de expressão é uma coisa absoluta sem limite, né? Eu posso pôr um caixotinho aqui na rua em frente, subir e falar as maiores barbaridades. Não é bem assim. A legislação evoluiu. Direitos têm uma contrafaceta também, que são seus deveres. Exatamente. Que é importante pensar nisso e pensar na responsabilidade de certas afirmações, de certas condutas ou de certas práticas. Então, curiosamente, né, a fronteira contemporânea da tecnologia nos resgata questões que são clássicas na conduta e no comportamento humano, como a ética, por exemplo. Exatamente. Então, nunca foi tão atual e nunca tão importante a discussão sobre dilemas éticos e questões éticas hoje em dia. E dos gêneros de cinema, sem dúvida, os dramas de tribunais, os dramas jurídicos nos trazem sempre esse debate, esses dilemas, digamos assim. Um caso clássico e recente aqui que inclusive esteve nos tribunais, foi uma questão com o Zuckerberg, da Meta, né, o fundador do Facebook e agora do grande grupo Meta, que tem o WhatsApp, Instagram e por aí vai, o próprio Facebook, que foi questionado em tribunal dizendo, mas você sabia que esses filtros que permeiam as redes sociais, etc., isso traria um prejuízo para os jovens, adolescentes que estão em processo de formação e que isso, de alguma forma, traria um dano à saúde dessas pessoas, né? E porque estudos foram apresentados a ele, em que comprovavam que essa tecnologia traria um malefício comprovado e a saúde mesmo desses jovens. Ele falou, eu sabia, mas mesmo sabendo, você permitiu que isso acontecesse? Sim, eu permiti. Era uma decisão. Eu sabia que isso podia causar, mas e você deixa os seus filhos acessarem as redes sociais? Não, meus filhos não possuem rede social. Então, quer dizer... né? Até porque a rede social ela tem uma idade de início, né? Uma idade de entrada. Então, olha só que grande dilema, né? Ético-moral
que na verdade, né, cada um é cada um tem a sua forma de pensar. Para mim não há nenhum dilema. Se você tem uma pesquisa, um estudo que mostra comprovadamente, né, que há um malefício, há uma decisão se você mantém, se você segue ou se você não segue com aquilo. E a decisão dele foi de seguir. Então, como que a sociedade também enxerga isso, essas questões éticas e morais? E quais as respostas que ela precisa dar para esse tipo de coisa, né, Natália? Porque o estágio atual da tecnologia nos coloca uma questão muito curiosa, na verdade, que distingue um pouco de um outro momento passado, né? O que eu quero dizer é o seguinte: pegar um autor que escreveu muito sobre tecnologia de uma maneira ficcional no século XIX, Júlio Verne. Entre Júlio Verne imaginar um submarino, imaginar um negócio, e esse negócio acontecer de verdade, você ter condições técnicas para ele acontecer, demorava às vezes 100 anos, 80 anos, 60 anos. Vamos imaginar. Mas a possibilidade técnica de fazer essa imaginação acontecer, ela tem um delta muito grande. Esse delta não existe mais. Você imagina e muitas vezes as tecnologias estão na frente da imaginação, o que novamente coloca a necessidade de um marco, a necessidade de discussão de limites, de marcos legais, de responsabilidade, portanto, de questões éticas. Exatamente. Maravilhoso. Então, não tem mais essa diferença. Não tem, né? Isso é muito impactante, né? Então, a gente não precisa esperar trazer um problema enorme para a sociedade para então a gente regular. O Brasil, inclusive, está nesse processo. Há uma expectativa de sair agora, finalzinho de junho, começo de julho, já o nosso marco regulatório da inteligência artificial, o que vai ser realmente maravilhoso, porque a gente precisa ter uma legislação olhando para isso e cuidando minimamente, trazendo os guarda-reios, né, para essas questões, porque se você deixa aberto do jeito que está, é aquilo, fica na cabeça de um ou do outro dono dessa grande Big Tech e a sociedade à mercê disso tudo. Então, que o drama jurídico, que esse gênero, né, do cinema possa também nos trazer essa inspiração aí de um olhar para a ética e para a moral tão importante. Excelente. É isso. Muito Obrigada bom. por hoje, Obrigado, Jair. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Uma ótima semana, um ótimo dia.